E aí, pessoal, sejam bem-vindos para o nosso segundo dia da nossa formação continuada. Ontem nós falamos sobre conflitos interpessoais, com foco principalmente aí na comunicação, e hoje a gente está trazendo alguém muito especial para nós. A Dani, casada com o Samuel, estão lá em Brasília, ajudando a Escola Virtus, a escola também dos nossos queridos Rodrigo e Alessandra Broto, que tem feito um trabalho excelente, tem sido modelo aqui no nosso país também de educação clássica. E a Dani, ela esteve conosco aqui na abertura da nossa escola também, nos ajudou nesse processo de abertura, ela ajudou aí na tradução dos primeiros materiais também da Classical Press, então ela é uma grande amiga e irmã em Cristo Jesus na nossa vida, e ela vai trazer para vocês dicas, sugestões bem práticas assim, sobre como gerir melhor a sala de aula. Então você pensa aí alguém com experiência em educação clássica, com experiência em sala de aula, hoje coordenadora ali na Escola Virtus, quais seriam as sugestões, as dicas que ela apresentaria para você que está iniciando agora, ou que é um professor que está conhecendo mais sobre a educação cristã clássica? Não perca essa aula da Dani e nem a nossa conversa. Hoje, se Deus quiser, o nosso link vai funcionar. Então, depois da aula, depois da nossa aula aqui, você entra no nosso link às 8h40 para a gente poder bater esse papo ali com a Dani e conhecer um pouco também da experiência dela, talvez alguns exemplos práticos daquilo que ela apresentou para a gente. Aproveita e compartilha. Tira uma foto agora desse tempo, dessa live, compartilha no seu Instagram, compartilha nas redes sociais, convida outras pessoas e vamos fazer esse grande movimento aí para que a educação clássica cresça cada vez mais em nosso país. Sabemos que alguns de vocês, professores, não estão assistindo esse vídeo na data, que seja uma bênção para você também, e aproveita para fazer anotações e discutir. A gente vai disponibilizar na plataforma também algumas perguntas de discussão que vocês podem fazer isso dentro do contexto da formação pedagógica de vocês, tá bom? Então vamos lá, vou deixar vocês aqui com um vídeo apresentando um pouco sobre a Escola Virtus e logo depois a Dani falando pra gente sobre gestão na sala de aula. Sou um dos fundadores aqui da Virtus, tenho tido o prazer de participar desse projeto desde o início. E eu queria uma escola que fosse verdadeiramente cristã e que a palavra de Deus fosse um pilar fundamental dessa escola e permeasse todas as suas áreas, desde o ethos escolar, sua comunidade e também o material da escola, fosse todo cristão e construído sob uma cosmovisão cristã. E nesse processo, então, uma das coisas que precisava ser definida era com relação à escolha do material que nós estaremos usando. E eu confesso que não foi uma decisão difícil, porque na verdade a Classical Press ela supera aí o mercado, já tem experiência, né? O material tem uma excelência acadêmica e principalmente porque é um material que entende a educação clássica. Alguns anos atrás, eu participei da tradução de alguns materiais da editora Classical Press. Eu vi lá no iniciozinho, quando ainda éramos bem pouquinhos, e foi um trabalho árduo. Eu entendi muito da graça do Senhor sobre isso, e hoje em dia é muito emocionante ver isso na prática, né? Ver os materiais serem aplicados. Quando a gente, a nossa família, começou a ter esse contato com o ensino clássico, a gente teve o maravilhamento, que o ensino clássico ele traz. E nós escolhemos a Virtus principalmente por essa questão do ensino cristão, e também pelo ensino clássico. E esse ensino clássico ele mudou a nossa família. O ensino clássico ele não se detém só ao ambiente da escola, ele integra toda a família, ele integra a vida, da criança. Eu gosto de estudar na Virtus. Minha matéria preferida é geografia. Eu sou mãe do Emanuel e tem sido incrível poder ver ele amadurecer e crescer. O currículo clássico ele é incrível e tem sido muito bom para ele. Eu vejo que ele memoriza as coisas com muita facilidade e não só memoriza, mas ele também consegue aplicar na vida. Assim como as virtudes também que eles ensinam aqui na escola, de paciência, honestidade, domínio próprio. Eu gosto muito de ficar no segundo ano e eu também gosto de estudar aqui. Convido você a conhecer a nossa escola para entender um pouquinho mais também da educação cristã clássica. Classical Press, educando na contramão do mundo, verdadeiramente clássicos, distintamente cristãos.
Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer uma oração e depois eu me apresento um pouco melhor para vocês. Senhor Deus, nós te somos gratos por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós no dia de hoje. Nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito através da educação cristã. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para gerirmos a sala de aula com uma cultura da graça. Nos ajuda, Senhor, com a sabedoria que vem de Ti mesmo, a sabedoria do alto, a aprendermos a melhorar e como lidar de forma que Te honre e que Te glorifique, como lidar com os alunos, como lidar com os nossos colegas de trabalho, com os nossos chefes, com os pais, né, com as famílias dos nossos alunos, com toda a comunidade escolar, de forma geral. Nós te pedimos que nós possamos ser sal e luz e que nós possamos dar aula e exercermos o nosso trabalho de forma amorosa, de forma amável, de forma que te agrada e de forma principalmente, Senhor, graciosa, que aponta para Jesus. Nos ajuda a sermos testemunha e sermos imitadores teus na nossa sala de aula. Em nome de Jesus. Amém. Olá, eu me chamo Daniela Souza. Vou me apresentar um pouquinho, porque eu gostaria de explicar por que esse assunto, né, de cultura da graça, ele é tão caro ao meu coração, assim, ele realmente é algo que ferve, né, é algo que realmente chama a minha atenção, é algo que eu oro ao Senhor, que eu peço que as escolas cristãs, elas experimentem disso. Meu nome é Daniela Souza, como eu já falei, eu sou casada com o Samuel. Atualmente nós moramos em Brasília, no Distrito Federal. Nós nascemos no Piauí, mas nós no momento estamos morando aqui em Brasília. Atualmente eu sou coordenadora do ensino infantil na escola Cristã Clássica Virtus. E aqui eu tenho mais uma vez visto a bondade do Senhor em escolas cristãs e tem visto que o Senhor faz grandes coisas, mais do que o que a gente pensa, mais do que o que a gente imagina de fato. Eu também estou atualmente dando aula na pós-graduação da Faculdade Cidade Viva, eu sou professora do módulo de alfabetização, e a minha história com a educação cristã clássica, ela já tem algum tempo, assim, já tem 10 anos, né, que eu venho tentando estudar mais sobre essa metodologia, entender mais como o Senhor é glorificado e honrado através disso. E eu tive o privilégio de participar também da abertura de outra escola cristã clássica, que foi da ECMA, em Floriano, no Piauí. E lá o Senhor muito me ensinou sobre a graça dele e de como é importante e como é impactante, não só para os alunos, mas para os professores de maneira geral, para a comunidade escolar como um todo, para as famílias, a família da graça, ou a cultura da graça, né? Esse ambiente que transforma realmente, que é algo que é agradável de estar, né? Não é perfeito, né? Nós somos seres falíveis, muito, né? Mas pessoas que juntas buscam a excelência no Senhor. Então lá eu aprendi muito sobre isso, lá eu recebi conselhos preciosos que eu carrego até hoje, né, na minha prática educacional. E eu também traduzi alguns livros da editora Classical Press, então assim, é muito gratificante para mim estar aqui hoje dando uma aula para a editora Classical Press, né, por ter visto lá no comecinho. E realmente, isso aqui é graça do Senhor, assim, isso é a bondade de Deus, mais uma vez sendo manifestada através da educação cristã. Então, sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade, por esse espaço que a editora está me dando. Também, alguns anos atrás, eu também tive o privilégio, somente pela graça de Deus, de ter visto, né, visitado uma escola cristã clássica nos Estados Unidos, e muitas coisas lá me impactaram, né? A forma com que as disciplinas eram dadas e outros aspectos, mas teve algo que marcou meu coração,
que foi a cultura da graça. Realmente, foi ter visto professoras graciosas em sala de aula, lidando com seus alunos, né? Trazendo um ambiente acolhedor, amoroso, propício ao aprendizado, organizado, respeitoso, né? E não somente a sala de aula, mas como elas lidavam com os seus colegas de trabalho, ou seja, com os outros professores de sala, ou da escola, e eles também, né? Como era o dia a dia dos professores com a coordenação, dos professores com a direção da escola, com o pessoal do administrativo. Então, era um ambiente, mais uma vez, falho, sim, mas que buscavam a excelência e agradar o Senhor de forma graciosa, né? De ajudar uns aos outros. E de como isso pode impactar uma comunidade, né? Como famílias são abençoadas, como pessoas são transformadas. E isso é muito precioso. Então, na verdade, eu elenquei alguns pontos, assim, que durante essa minha experiência de sala de aula, eu fui observando, que me ajudaram a ter uma gestão na sala de aula, né, melhor, mas eu não elenquei em ordem de prioridade, e vai ser uma aula um pouco mais prática, assim, de estratégias realmente que eu vi que funcionou. A minha intenção aqui não é dar várias regrinhas, eu não quero aqui dar um checklist, né, que se você fizer tudo isso, pronto, você vai ter uma gestão de sala de aula eficaz. Não é isso. Na verdade, são alguns princípios que eu fui observando, algumas estratégias de fato. Então, eu vou falar aqui só de alguns pontos que eu elenquei aqui. Em Provérbios, vou começar também lendo essa passagem bíblica. Lá em Provérbios 19, no versículo 27, está escrito assim: Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Então, assim, principalmente nossas crianças, né, da fase da gramática, na metodologia clássica, eles precisam ser habilidosos, eles precisam ser ensinados a ouvir, né? A importância que tem de ouvir realmente a instrução daquela pessoa que está lhe ajudando, né? Então, tem um livro chamado As 7 Leis do Ensino, cujo autor se chama John Milton, que na segunda lei, ele chama a atenção de que o aluno deve participar da lição com atenção, né? A gente, como professor, a gente quer que o aluno nos escute, né? A gente quer também que o aluno faça perguntas, a gente quer que o aluno participe, mas é importante treinar a audição da criança, esse respeito que ele deve ter ao professor, para que a aula seja organizada, para que a aula seja eficaz, para que os objetivos sejam atingidos. Então, é muito importante que o professor tenha os objetivos claros, né? Nós, como professor, nós geralmente fazemos um planejamento anual, mas também nós fazemos um planejamento semanal. Então, assim, eu vou dar essa lição para a turma. Qual é o meu objetivo? O que eu devo fazer para chegar nesse objetivo? Né? Ter isso de forma clara também ajuda na questão da gestão da sala de aula. É muito importante a gente ser instrutivo. Então, você, como professor, né, você modela, você ensina aquele conteúdo, você modela aquela atividade. Depois, você, como professor, e as crianças juntas vão fazer aquela atividade. E só então vai exigir que a criança faça aquela atividade de forma independente, ou um dever de casa, por exemplo. Né? Então, assim, tente fazer com que as atividades sejam progressivas, né? Cuidado para não frustrar as crianças colocando uma atividade que vai muito além daquilo que a faixa etária exige. Outra coisa que eu faço é explicar o dever de casa em sala de aula, né, para já ajudar a criança. Muitas vezes as crianças chegam em casa já sabendo o que fazer no dever de casa, né? Não é a resposta, mas é instruir aquilo que deve ser feito naquela atividade, naquela página, naquele projeto que foi enviado para casa, tá certo? Então, vamos tentar também ser realista, né? A lição está muito longa, a lição está muito difícil, dá para eu fazer uma lição mais curta, colocar alguns intervalos aqui no meio. Então, a gente precisa pensar sendo realista mesmo, para não frustrar a criança, tá certo? E não criar também dificuldades adicionais de se gerir uma sala de aula com muitos alunos. E a questão também do professor ser organizado,
né? Eu estou trazendo algumas estratégias bem práticas, de fato. Então, assim, é muito importante a questão da organização, tanto da sala de aula, né, do local, do visual, né, um ambiente que traga organização, serenidade, calma, né, para que as crianças possam ter realmente um ambiente favorável para o aprendizado, mas também o professor ser organizado, né? É importante chegar no horário, organizar sua mesa, preparar seus materiais, ter o seu plano de aula bem feito, assim, eficaz, né? O plano de aula é super importante para a gestão de sala de aula, né? Para você dominar aquele conteúdo que você vai abordar, quais são os objetivos que você tem, separar, se precisar tirar uma xerox, organizar os livros dos alunos, se necessário for. Por quê? Porque isso traz uma questão até de segurança, sabe? Assim, você está diante de várias crianças, eu estou aqui lidando com a realidade de sala de aula. Então, você está diante de várias crianças. Então, se sempre que você for fazer algo, você tiver que ir para um lugar, pegar, você já perdeu a atenção das crianças, né? Então, é importante você buscar estratégias de ter a atenção das crianças. Muitas vezes fazendo perguntas, engajando a criança na sala de aula, andando pela sala. Eu não estou dizendo que só assim se tem uma aula eficaz, não é isso. Eu estou dando realmente ideias, né? Estou pontuando aqui e trazendo algumas ideias para a gente pensar sobre. Falando em lugar, eu lembrei também que às vezes você pode mudar, né? Ver a questão da sua sala de aula, como as carteiras vão se organizar, como as mesas vão se organizar, ensinar as crianças essa organização também, né? Então elas vão ver em você um professor que preza pela organização e você vai instruí-las como elas devem organizar o material escolar, como elas devem organizar a mochila, né? Coisas que trazem esse ambiente mais propício. É interessante estabelecer uma rotina, não somente do dia, mas também da aula. Então, assim, a rotina do dia é importante. Eu, por exemplo, coloco a rotina no quadro. Um dia que eu esqueci as crianças, professora, você esqueceu a rotina. Então, assim, dar a eles a previsibilidade é muito bom, né? Eles sabem que está chegando a hora do parquinho, eles sabem que está chegando a hora da aula de matemática. Então, assim, isso também é um ambiente que traz mais segurança e mais paciência para as crianças também. E não somente do dia, mas da aula, né? Quais são os objetivos daquela lição? Eu tenho isso claro na minha mente? Qual o conteúdo que eu vou trabalhar? Quais são as atividades? Quais são os materiais necessários? Eu vou precisar me organizar antes? Eu vou precisar pegar algum material em outra sala na escola naquele dia? Eu vou precisar do globo terrestre. Eu vou precisar... Enfim, inúmeros materiais. Tente ter isso organizado em sua sala de aula, né? Para que você não perca a atenção das crianças. É muito importante que as regras sejam claras, né? Até faz parte até do nome do nosso tema da aula, que elas sejam claras. E muitas vezes eu até falo assim, olha, é muito pertinente você tomar um tempo maior no começo do ano, explicando a regra. O que aquela regra é? O que ela exige? Né? Como eu posso fazer para cumprir essa regra de forma eficaz? Então, assim, explique para as crianças de fato o que aquela regra é. E quando for necessário durante o ano, traga à tona aquela regra. Lembre as crianças. Então, assim, é muito importante ser instrutivo nisso. Explique para a criança o que você espera dela, né? O que você quer que ela faça. E sempre com esse olhar de ser gracioso, né? E não do checklist. Se fizer isso, vai ser o aluno perfeito. Não é isso. Nós não somos perfeitos, os alunos não são perfeitos. Então, tente entender assim, é difícil mesmo. É difícil mesmo chegar nesse padrão. Então, assim, vamos orar? Vamos pedir a Deus sabedoria para isso? Vamos pedir ajuda ao colega? Vamos pedir ajuda ao professor? Vamos fazer isso juntos? Porque muitas vezes é muito difícil, né? Então, é muito importante que as regras sejam claras e é muito importante também que elas sejam consistentes na comunidade escolar. Assim, para que cada professor não tenha uma regra específica, para que cada sala de aula não seja uma escola diferente, digamos assim, né? Eu sei que os professores são diferentes, nós somos diferentes, nós lidamos com os desafios da sala de aula de forma diferente, mas é importante ter essa estrutura, né? Disciplinar, digamos assim.
em que o aluno sabe que no próximo ano aquela regra vai perdurar, né? Que com outro professor essa regra também é fundamental, então ela também vai perdurar. Então é muito importante ter essa consistência, certo? Nas regras da sala de aula. Teve algo que eu aprendi na ECMA, que eu também nunca esqueci, que é de orar pelos nossos alunos. Assim, ore pela sua aula, ore pela sua sala de aula, pelos alunos que estão com dificuldades, mas também pelos alunos que não estão com dificuldades. Ore pelas famílias desses alunos. Tente entender e conhecê-los melhor, né? Assim, o que o meu aluno se interessa? Esse meu aluno gosta muito disso, esse meu outro aluno gosta muito disso. Traga isso à tona, converse com a criança sobre isso, faça a criança entender que você se importa com ela, se importe também com as famílias, pergunte como tá. É importante você saber se a criança está repousando bem, se ela está se alimentando bem, tudo isso interfere no aprendizado e na gestão da sala de aula. Então, assim, seja realmente aberta a isso, né? A conhecer as famílias, porque muitas vezes não é fácil. Então, aquela família está precisando de uma palavra, de um versículo, de alguma coisa que você pode fazer para ajudar. Muitas vezes a família precisa de uma instrução, né? Não sabe como agir. E eu não estou dizendo que isso é responsabilidade sua, tá? Não estou querendo colocar um peso a mais. Eu sei como é ser professor e eu sei os pesos e as demandas que isso traz, né? Não é isso, mas o que eu estou querendo dizer é acolha a criança no começo da aula, com um sorriso no rosto, né? Com uma palavra amorosa, tentando entender como foi legal ontem, que legal que você fez isso. Então, porque quando o pai, a gente tem que pensar assim, a família deixa o filho com a gente, né? É um processo de confiança. Quanto mais os pais confiarem na gente como professor, mais eles vão endosar isso em casa, prezar pelo respeito ao professor. Então, isso cria um ambiente, né? Uma atmosfera, uma cultura favorável ao aprendizado e graciosa realmente, de que você se importa com o outro, você se importa com o seu aluno, você quer instruí-lo bem, você quer ajudá-lo, certo? Muitas vezes eu até falo assim, no primeiro dia de aula, se apresente para a criança, fale assim, olha, meu nome é Daniela, eu vou ser sua professora durante esse ano, eu estou aqui para lhe ajudar, nós vamos descobrir muitas coisas novas juntos. Instrua mesmo a criança, ajude, mostre através do seu exemplo, né? Não porque nós não somos falhos, mas porque nós tentamos imitar a Jesus. Mostre como é bom ajudar o outro, como é bom elogiar o outro, como é bom ceder o lugar ao outro quando necessário for, né? Outra coisa que é importante é o professor ter um padrão, né? De discipular as crianças também. Assim, o professor, ele deve ser alguém que as crianças buscam imitar, não pelo professor, né? Porque nós somos falhos, sim, mas porque nós buscamos um padrão de excelência, nós buscamos imitar a Jesus. Então, nós queremos que as crianças olhem e falem, eu quero ser como Jesus também, né? Eu quero ter ele como meu referencial nisso, né? Então, busque, você como professor, né? Eu fiz isso, assim, busque professores que sejam referência para você, leia livros sobre isso. É muito bom, né, quando você tem um professor, assim, que marcou, né, esse professor, ele dava aula com muito entusiasmo, assim, ele amava aquilo que ele ensinava, ele trazia maravilhamento. Então, olha isso, olha o que nosso Deus criou, olha como nosso Deus é bondoso, olha como nosso Deus é gracioso, olha que grandioso isso é. Então, eu não estou querendo aqui ser, isso é utopia e tal, mas trazer um pouco esse lado também, de que o padrão que a gente tem é alto, né? E que a gente busque, que a gente almeje isso, que a gente trabalhe de forma árdua, não pelo nosso merecimento, né, mas de forma graciosa, que a gente peça a Deus essa sabedoria, para que o Senhor nos conceda a graça disso. Então,
como professor, leia livro, busque ter referências. É importante ser agradável, seja humilde, né? Eu pude observar professores e como ser um professor humilde, dependente da graça do Senhor, é como se dilatasse o coração da criança para o aprendizado, assim. Uau, eu quero aprender o que esse professor tem para falar. Eu quero entender o que é isso, que conteúdo é esse. Como eu posso entender sobre isso. Então, assim, é muito importante a gente ter a nossa sala de aula como uma espécie de discipulado, né? Você vai ter aquelas crianças durante um ano inteiro, geralmente é assim, em outras horas, né? Às vezes não é só na aula em si, então você tem em outros ambientes da escola, você vai ter na hora do lanche, você tem oportunidades dadas pelo Senhor de instruir aquela criança, de ajudá-lo, né? A gente tem que saber, por exemplo, que crianças são seres emocionais. Então, muitas vezes o que acontece no recreio, eles trazem para a sala de aula, na aula logo após o recreio. Então, às vezes é necessário separar, lidar com aquilo ali, né? Confrontar pecados, instruir, ajudar as crianças, levar as crianças ao arrependimento, fazer algum processo de restituição, se necessário for. Então, assim, peça a Deus sabedoria, sobriedade, domínio próprio, né? Para você fazer esse processo sem estar irada, né? A gente sabe que muitas vezes é difícil, né? Mas peça a Deus sabedoria. Então, à medida que os alunos vão reconhecendo aquele compromisso do professor, aquele, como é que eu posso dizer, o desejo realmente, um trabalho árduo, um professor piedoso que pede a sabedoria do Senhor para fazer isso, que tem sim um padrão mais elevado, mas eles ficam dispostos a imitar o professor, certo? Então, assim, desenvolver, isso é a base de tudo, desenvolver a vida espiritual, né? Então, eu encorajo vocês a ter isso como prioridade realmente, de como pedir ao Senhor mesmo, me dá sabedoria, Senhor, para gerir essa sala de aula, para ajudar essas crianças que o Senhor me confiou nessas horas específicas do meu dia, né? E parece muito difícil, né? E de fato não é fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha que eu falo, né? Todo dia. A educação ela é feita de forma mais gradual e mais lenta, né? É um processo que exige, sim, paciência. Então, peça a Deus mesmo, implore por sabedoria, por misericórdia, trabalhe duro, mas principalmente confie, obedeça, mas coloque isso nas mãos do Senhor. Eu não quero aqui parecer que essa aula foi um mero checklist, né? Essa não é a minha intenção. Na verdade, um grande conselho que eu recebi, e eu nunca me esqueci, é que Cristo cobre as nossas falhas. Parece tão óbvio, né? Assim, eu sou da igreja desde pequenininha e parece uma frase muito óbvia, mas foi dita para mim no contexto escolar, num momento difícil, e ali fez tanto sentido. Assim, eu sei que a gente, como professor, tem muitas demandas, né? Muitas vezes a gente sente que, não fiz isso hoje, não estava organizada, aconteceu um imprevisto, cheguei atrasada, minha aula ficou fragmentada. Eu não quero realmente colocar esse peso maior. Não fiz isso, não sou um bom professor. Não é isso, tá, gente? Eu não gostaria de ser mal interpretada. Eu realmente queria trazer à tona essa ideia de que o fundamento, a base de tudo, é o desenvolvimento da vida espiritual e pedir a Deus sabedoria. Isso não vem com a força do nosso braço. Essa cultura da graça, uma escola inteira pensando desse jeito, não é com a força do nosso braço, e sim uma graça. De fato, é uma cultura da graça. É uma graça dada pelo Senhor. Então, assim, na verdade, eu quero encorajá-los, né? Que nós imitamos a Jesus Cristo, mas Ele carregou nossos fardos. Nós imitamos a Jesus, mas Ele cobre nossas falhas. Ele nos conhece pessoalmente. Ele sabe aquilo que é mais difícil pra gente. Ele é nosso pai, né? Nós somos filhos deles. Ele sabe o que está sendo desafiador esse ano para você. Então, assim, não encare como, essa aula ela disse que era para fazer isso. Não. Eu trouxe
algumas estratégias, de fato são estratégias, no sentido de, por exemplo, eu, por muitos anos, assim, né, dei aula como professora alfabetizadora. Então, eu tinha que fazer treino de leitura todos os dias. E muitas vezes em grupo, muitas vezes individual. E como eu vou manter e vou ajudar a minha sala a ter ordem nesse horário? Que eu tô com uma criança, com duas crianças, com três crianças especificamente. Então as outras crianças vão fazer um grupo e vão fazer uma atividade que eu já fiz com elas. Lembra lá do passo de ser instrutivo? Eu fiz, modelei a atividade, fiz com elas e depois elas fizeram sozinhas. Então, assim, você vai criando estratégias de acordo com a sua demanda, né? Com a sua realidade. Eu não conheço a sua realidade, eu estou disposta, né, a tirar dúvidas, a aprender e crescer com vocês, mas de fato eu não conheço a sua realidade. Então, pode ser que eu tenha dito algumas coisas aqui que não sejam tão viáveis na sua realidade, mas foi com o intuito de ajudar. E, por favor, se você não lembrar de nada que eu falei, lembre-se disso, que uma cultura da graça é realmente graciosa. Nosso Deus que nos dá. É Ele que cobre nossas falhas e é Ele que nos capacita para essa obra que é dele. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Foi um privilégio e um prazer dar essa aula, conversar com vocês um pouco sobre isso. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço.